sejam todos bem-vindos e lembre-se, você só tem o direito de olhar o seu semelhante de cima para baixo somente quando for ajudá-lo a levantar-se. O Conversa Aberta começa a partir de agora. Sexo. E por que não? Eu e a psicóloga Marina Saraiva vamos falar hoje sobre as disfunções sexuais masculina e feminina. Confere aí. Quando falamos de disfunção sexual masculina e feminina, muitas pessoas até prendem a respiração. Parece ser um assunto velado, proibido, mas que gera desconforto, tristeza e grandes dúvidas. Eu e a psicóloga Marina Saraiva vamos falar sobre esse assunto a partir de agora na série Sexo. E por que não? Marina, minha querida, bem-vinda ao Conversa Aberta. Disfunção sexual masculina e feminina é um dos maiores problemas na hora do sexo? Olá, Ana, minha querida. Olá, telespectadores do Conversa Aberta. Bom, para falar de disfunção sexual, a gente precisa compreender o que esse termo representa. A gente está falando aqui de uma dificuldade de resposta sexual, de uma dificuldade de orgasmo, de uma dor nas partes genitais. A gente pode estar falando de uma perda de desejo, perda de libido, tudo que traz uma disfunção para o comportamento sexual. E isso pode gerar, sim, sofrimento tanto para a mulher quanto para o homem. Marina, ausência de desejo, aversão sexual, dificuldade de excitação, falta de orgasmos, dores durante a penetração, essas são algumas das principais disfunções sexuais femininas? Bom, Ana, podem ser sintomas masculinos e femininos, tá? Não só mulheres apresentam disfunção sexual, mas homens também. Apesar das pessoas normalmente terem vergonha de falar sobre uma disfunção, tanto homens quanto mulheres, isso aparece, e quando aparece entre quatro paredes, pode gerar muita fantasia, angústia, dor, sofrimento, tristeza. Então é algo que precisa ser tratado com médico, em alguns casos com psicólogo, em outros casos com psiquiatra. O importante é a gente reconhecer que se o meu corpo não tá viril, se eu não tô tendo esse desempenho, se meu desejo diminuiu, se eu não tô sentindo prazer ou tô sentindo dor, algo está de errado com o meu campo mental e físico e eu vou precisar dar uma atenção especial para que eu consiga melhorar esse desempenho e ter mais prazer. Marina, me corrija se eu estiver errada. Muitas mulheres, elas agem na hora do sexo com a emoção, com sentimentos à flor da pele. Muitos homens já agem com a razão. Mas isso não é regra, viu, gente? Eu tô falando que na maioria dos casos isso pode acontecer, mas também pode ser completamente ao contrário. Mas agindo com a emoção, todas essas disfunções que eu acabei de citar podem mexer muito com o emocional de uma mulher, não é mesmo, Marina? Ana, a disfunção sexual, essa dificuldade de dar uma resposta no campo sexual, ela pode trazer um sofrimento tanto para o homem quanto para a mulher, né? Para os parceiros que estão ali se envolvendo amorosamente, se um tá apresentando sintomas, né, que podem sugerir uma disfunção, isso pode gerar uma vergonha, um sentimento de culpa na pessoa que está manifestando a disfunção
E no parceiro ou na parceira pode gerar fantasias. Será que eu não sou um ser desejável? Será que esse meu companheiro ou minha companheira está me traindo? Será que... E isso gera tanto mal-estar, pode gerar mal-estar, e que de fato, se eu não trabalhar essa relação, se eu não conversar, dialogar, tratar, isso pode gerar prejuízos para esse relacionamento. Muitas mulheres não sinalizam para os seus parceiros que algum problema está acontecendo. E aí elas transam porque o parceiro quer, elas fingem orgasmo para agradar o parceiro, elas sentem dores caladas na hora da penetração para não desagradar o parceiro. Mas e quando termina essa relação? O que fica é um sentimento de vazio muito grande para essas mulheres. O ato sexual, ele deve ser algo prazeroso, né? Para as pessoas que estão envolvidas naquela prática. Se está sendo prazeroso só para um e não para o outro, a gente não entra na lei do equilíbrio, que é a lei do dar e receber. Quando mulheres se submetem a relações sexuais sem desejo, sem prazer, sem vontade, isso pode deixar uma marca negativa nela. E ela pode sentir sintomas e depois manifestar, né, sintomas como se ela tivesse sido abusada, estuprada. E claro que a gente não vai generalizar, cada caso é um caso, mas é comum relatos de mulheres que têm relação sexual sem o desejo, às vezes por se sentir obrigada porque casou ou por questões religiosas, tem que honrar com o papel da mulher e ela entende que o papel da mulher é fazer o que o homem quer, por crenças, por histórias que alguém contou para ela e ela acreditou. E isso ela está se ferindo porque ela está se maltratando, né? Alguns homens fazem isso e eles tem uma visão de que a mulher tem que sim honrar com esse compromisso, que também tem a ver com as crenças, com as histórias que foram contadas a ele. Ai, amor, hoje não, eu tô com muita dor de cabeça. É mais fácil dar essa desculpa para o seu parceiro do que enfrentar de frente o problema da disfunção sexual feminina? Ana, na verdade, a dor de cabeça não deveria nem ser uma desculpa, né? Porque o ato sexual, ele é extremamente terapêutico para o alívio da dor de cabeça. Então, se os homens souberem disso, eles podem argumentar com as suas esposas. A questão que toca é: eu não quero ter relação agora, então eu estou inventando uma desculpa. Pode ser porque eu esteja cansada, pode ser que o relacionamento está passando por uma crise, pode ser que eu fiquei chateada com uma má resposta, como você falou anteriormente. Às vezes a mulher ela está muito no campo emocional, então ela quer resolver todos os probleminhas que surgiram nesse relacionamento antes de ter o ato sexual. O homem, normalmente, ele acha que se ele tiver uma relação sexual, a mulher vai esquecer dos problemas, das discussões, dos desentendimentos. Então, o funcionamento mental de homens é diferente do funcionamento mental de mulheres. Claro que a gente não vai generalizar, porque existem homens que têm um pensamento que a gente chama de pensamento feminino, e existem mulheres que têm um pensamento masculino. A questão é como esse casal se conecta, se relaciona para desatar os nós, para desfazer os desentendimentos, para que na hora que realmente surja o desejo de ambas as partes de ter esse encontro sexual, que seja prazeroso e gostoso para os dois. Muitos homens também sofrem com a disfunção erétil, com a ejaculação precoce, com a dor na hora da penetração. Como funciona a disfunção sexual masculina? Tanto a disfunção sexual masculina quanto a feminina, elas podem ter inúmeras causas. Então eu preciso primeiro tentar diagnosticar qual é a origem, né? Se eu fizer uma análise, né, com um médico, depois eu vou indicado para um psicólogo, em alguns casos até para um psiquiatra, e consigo ressignificar, né, e consigo trazer um pouco da origem, de quando foi que começou, quando iniciou, quais problemas eu estava vivenciando, quais problemas eu estou vivenciando hoje, para eu traçar um pouco a história de como começou essa dor, esse sofrimento, esse mal-estar, para fazer uma análise com o médico se são questões genéticas, biológicas, físicas, clínicas, ou se não, se são mais questões emocionais,
psiquiátricas. A gente observa na nossa clínica, né, eu falo isso com alguns colegas psiquiatras e psicólogos, que é comum em alguns casos de impotência sexual, de ejaculação precoce, os companheiros ou as companheiras terem uma postura autoritária, né? E isso reforça o mal-estar, a dor, a vergonha. Você acredita que a disfunção é um pouco mais difícil para os homens? Porque como nós conversamos agora há pouco, a mulher, de certa forma, consegue fingir as suas emoções. Já o homem, ele precisa estar visivelmente pronto para uma relação sexual. Você acha que isso traz a ele um desconforto maior? Se a gente for traçar, né, a nossa história, culturalmente, para o homem seria mais vergonhoso. Mas vai depender muito da parceira ou do parceiro que ele tem. Porque se a gente considerar que é comum, né? Nem sempre a gente vai ter um desempenho sexual maravilhoso. Falhar, isso é do campo do ser humano. Tanto o homem quanto a mulher falham. A gente tem falhas, limites, às vezes não está bem no dia, às vezes está com alguma questão psicológica, às vezes não foi bem no trabalho, às vezes está com alguma dúvida sobre si mesmo, autoestima ou com o outro. Falhar é algo natural do ser humano. Se a gente conseguir romper com isso e olhar com outros olhos, buscar tratamentos adequados, buscar orientações corretas, a gente vai diminuir essa dor, essa angústia, esse sofrimento. Marina, muitos homens de várias faixas etárias lançam mão de medicamentos para ficarem ativos por mais tempo durante uma relação sexual, mas eles não se importam com a prescrição médica e tomam da maneira que acham melhor. E a gente tem visto grandes consequências acontecendo pelo uso aleatório desses medicamentos. Que tipo de cuidados devem ser tomados? Ana, é um assunto sério, né? Porque o uso recreativo, o uso aleatório desse tipo de medicamento para gerar um desempenho sexual, ele é muito perigoso se não for prescrito por um médico, né? Se nós necessitamos de alguma avaliação para que eu queira tomar um determinado tipo de medicamento, eu preciso procurar um profissional médico para fazer uma análise, uma avaliação minha, para saber se eu posso, né, começar o uso daquele determinado remédio. Por quê? Porque nem todos os remédios são indicados para todas as pessoas. Infelizmente, o que a gente observa hoje, não só no campo, né, do desempenho sexual, mas em todos os campos, é um uso desenfreado de medicações. Então, às vezes eu tô no salão, aí eu falo, não, tô com problema de insônia. Aí uma cliente do salão fala, olha, tô tomando esse remedinho aqui, começa a tomar também. Como se as pessoas não precisassem mais ir aos médicos. Existe um conhecimento científico por trás disso. Existe uma análise criteriosa de cada um, de cada sujeito, de cada genética, biologia. Então, se existe essa ciência, quando eu preciso de um remédio, independente do motivo, eu preciso me submeter a um olhar de um médico para que eu não corra risco de sofrer com os efeitos colaterais, complicações do uso de um medicamento. Marina, qual a melhor maneira de resolver este grande problema dentro de uma relação sexual chamado disfunção? Bom, se existe uma disfunção, eu acho que o primeiro passo é aquele casal se abrir, né? Abrir como que está sendo essa experiência. Eu acredito que a pessoa que está manifestando essa dificuldade, ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda, de um tratamento. O parceiro ou a parceira precisa reconhecer que agora não é o momento de julgar, condenar, e sim de acolher, de auxiliar e de indicar, né, estimular que o meu parceiro ou a minha parceira inicie um tratamento para que a gente consiga trabalhar todas as relações, todas as causalidades, né, dessa disfunção,
para que logo, frente às orientações dos profissionais corretos, frente a uma conexão melhor entre o casal, o desempenho sexual saudável retorne. Marina, uma conversa aberta com o parceiro ou com a parceira ajuda bastante, não é mesmo? Com certeza, minha querida, conversa aberta, sincera, respeitosa, com amor e carinho, sempre é a melhor forma da gente trabalhar e diminuir as nossas dores, os nossos sofrimentos. Marina, minha querida, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, ajudando a resolver algumas polêmicas que o sexo traz no dia a dia das pessoas. Eu que agradeço o convite, as trocas, o aprendizado e que a gente consiga sim diminuir o julgamento, as fantasias, as paranoias e passe a conversar abertamente com os nossos parceiros, parceiras, porque assim a gente vai diminuir a angústia, a dor e o sofrimento. E quem sabe refazer, ressignificar e reconstruir relações mais harmoniosas. O Conversa Aberta fica por aqui, mas volta daqui a pouquinho. Você não pode perder. E a super maquiadora Thalita Cáfaro também sabe tudo sobre cabelos e hoje ela traz uma dica maravilhosa. Olá pessoal, e a dica da semana vai ser sobre cabelo. Eu vou ensinar vocês a fazer um rabo de cavalo que eu particularmente acho muito bonito. É apenas um detalhe que, gente, acho que faz toda a diferença. Então vamos lá? Então é assim, você vai precisar de um amarrador para cabelo e você vai precisar de 2 grampinhos. O que a gente vai precisar de fazer? A gente vai amarrar o cabelo. Eu gosto de deixar ele assim bem soltinho aqui, eu acho que dá um charme também. Você vai fazer o seu coque, o seu rabo de cavalo normalmente, olha. Eu gosto de fazer bem alto, porque desse jeito eu acho que quanto mais alto, mais o cabelo fica mais bonito. Olha, deixei meu cabelo aqui bem no alto, agora eu vou amarrar. Como o meu cabelo é muito, ele costuma dar só umas 3 voltas. Amarrei e eu dou uma puxadinha nela aqui agora. Agora que vai vir um detalhe. Eu vou pegar, vou virar de costa pra vocês, pra mostrar. Eu vou pegar uma mecha e eu vou enrolar essa mecha no meu cabelo, olha só. Então, olha só, a minha mecha já está aqui separada. Essa mecha, o que vocês podem fazer? Ou vocês podem fazer uma trança, ou pode deixar ela assim. Eu gosto dela assim. Aonde a gente amarrou o cabelo aqui que tá com o amarrador, eu vou pegar a mecha, eu vou segurar o rabo de cavalo aqui e eu vou vindo passando essa mecha por todo esse rabo aqui, olha. Eu vou contornar ele aqui todinho. Deixa bem firme para ficar bem bonito. Aí essa parte aqui onde soltou, eu vou colocar com grampo para ficar bem firminho. Vou mostrar para vocês. Viu como é fácil? Coloquei o grampinho só na mecha, só para segurar aquela mechinha e ficou assim. Gente, eu acho que fica muito bonito. É só um rabo de cavalo, somente com um detalhe. Então essa foi a dica da semana, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. E na dica da Ana dessa semana, pelo branco em roupa preta. É de puxar os cabelos, não é não? Mas eu trouxe para você 8 truques muito rápidos e fáceis que vão limpar a sua roupa e te deixar pronto para sair. Você confere a partir de agora. E
E na dica da Ana dessa semana, roupa preta é bonita preta, mas muitos tecidos, quando lavados ou pendurados perto de roupas mais claras, acabam atraindo aqueles indesejáveis pelos. E aí a gente não pode negar que não fica tão bonito como se tivesse com a cor original. No programa de hoje eu vou te dar 8 dicas de como arrancar estes pelos brancos e deixar a sua roupa novinha em folha. Vem comigo! A primeira dica que remove pelos com muita facilidade é a fita adesiva. Basta cortar um pedaço, pregar no tecido e ir puxando os pelinhos brancos. Como se fosse uma depilação do tecido. Funciona muito rapidamente e tira a maioria dos pelos que ficam aí grudados na sua roupa. Uma outra dica que eu acho que você não sabia é a esponja de cozinha. Aquela que tem uma parte verde mais grossa e a outra amarela mais macia. Então você vai pegar uma bucha nova, pegar a parte amarela e ir esfregando na roupa, que tira todo o pelo facinho e muito rápido. Eu aposto que você que tá aí em casa pegou uma blusa rapidinha no armário, colocou e só quando estava na rua percebeu que ela estava com alguns fiapos brancos. Então eu vou te dar uma dica que é muito fácil. Basta umedecer as mãos, molhar as mãos e ir esfregando para tirar os pelos. Mas essa dica só funciona quando a roupa tem poucos pelos. Aqui nas dicas da Ana você percebeu que o vinagre resolve quase todos os nossos problemas, né? Pois ele funciona também para tirar os fiapos indesejados da roupa preta. Na hora de lavar, basta colocar a roupa de molho e colocar uma xícara de vinagre e bater junto com o sabão normalmente. Você vai ver que a maioria dos pelos brancos vão sair automaticamente das suas roupas pretas. A pedra pomes, ela é indicada para usar nos pés, não é? Para deixar os calcanhares e os pés ainda mais macios. Mas ela também funciona para tirar os pelos da roupa. Mas muito cuidado e muita atenção, porque precisa ser de uma maneira muito delicada. Porque como ela é um pouco áspera, ela pode danificar o seu tecido. Então, com movimentos leves, é só ir passando no tecido que todo o fiapo branco vai sair. Sabe aquelas luvas que a gente usa no dia a dia para manusear algum produto de limpeza um pouco mais forte? Basta calçá-las e esfregar em movimentos circulares, que ela vai juntando os pelinhos brancos e tirando toda a sujeira da sua roupa, deixando ela pretinha. E o que falar das lâminas de barbear? Eu preciso confessar que aqui em casa eu já salvei várias roupas escuras de pelos brancos usando as lâminas de barbear. Quando passadas levemente no tecido, elas vão puxando todo o fiapo branco e deixando a roupa pretinha. Este é o método que eu mais uso aqui em casa e que funciona, que é uma beleza. Mas muito cuidado para você não se machucar e não cortar o seu tecido. E para finalizar, eu vou trazer um outro método para tirar esses pelos brancos e pelos de cachorro que funciona muito. É aquele rolo de limpeza que a gente compra em várias revistas e até mesmo em supermercados. Ele resolve muito, ele tira todo o pelo, mas nem todo mundo tem acesso a este material. Então eu trouxe dicas um pouco mais fáceis com produtos que você tem aí em casa e que vão resolver os fiapos brancos em suas roupas escuras. Bom, essas foram as dicas da Ana, espero que vocês tenham gostado e a gente volta na próxima semana. Há um tempo atrás, o Conversa Aberta teve a honra de receber Sormano Oliveira, um profissional que respira dança. Eu te convido para rever essa matéria a partir de agora. Ele é coreógrafo, professor, dançarino, tem um sorriso incrível, é lindo e, além de tudo, muito sangue bom. Conversa Aberta hoje tem a honra de receber este profissional para lá de competente, Sormano Oliveira. Bem-vindo. Obrigado. Sormano, como que tudo começou? Então, na verdade eu sempre gostei de dançar, então eu ficava vendo videoclipe, Michael Jackson, na época era VHS ainda. Sim. então eu via muito e ficava reproduzindo aquilo que eu via. Com que idade? Que eu me lembre, uns 8 anos. Você imitava o que você via? Na verdade era só isso. E já era dança, porque é tão difícil a gente imitar, não é? Você que entende um pouco de dança vai concordar comigo, porque imitar, se você não tiver um pouco do dom, não vai. Em algum momento, desde quando você começou e aí foi dando certo e você foi se engajando ainda mais na dança, mas em algum momento você pensou em mudar o foco, em fazer outra coisa? Que coisa seria essa?
Na verdade, eu pensava desde o início. Eu nunca pensei em trabalhar com dança em si, porque até eu não tinha, como não tinha histórico de nenhuma pessoa que eu conheço viver de dança assim, também eu não tinha essa ideia que poderia acontecer isso comigo um dia, então eu não tinha esse foco. Mas eu achava que a minha vida ia ser normal, ia conseguir um emprego em alguma firma, ia trabalhar, ia construir família e por aí vai, porque era a referência que a gente tem dos nossos pais ali. Então eu nunca cheguei a pensar muito além, entendeu? As coisas foram acontecendo. Alguém chegou pra você e falou assim, dança não, para com isso. Ah, isso aí foi o que mais aconteceu. Foi, Sormano, me conta. Teve gente que falou preconceituosamente, falou assim, não, isso é coisa de gay? Ah, isso aí era constante, só que eu nunca me senti ofendido em as pessoas acharem que era coisa de gay ou não, porque, tipo, homossexualidade pra mim não é uma coisa ruim, não é uma coisa, tipo, que eu devo me sentir ofendido. Um problema, né? Não é um problema pra mim, então eu nunca... Então, né? Ah, eu não falo que ele é sangue bom, gente! Maravilhoso! E também eu nunca prestei muita atenção porque elas falavam, não faz isso, vai fazer tal coisa. Até porque eu tinha um foco, e a partir do momento que você tem um foco, você acaba fazendo um planejamento de como as coisas vão acontecer que só você sabe, né, controlar. Então as outras pessoas que estão de fora, às vezes elas falam assim pelo senso comum, né? Até eu, no começo, eu não imaginava que poderia trabalhar com dança porque eu não tinha nenhum histórico na família. Né? E geralmente, até hoje, né? Infelizmente, vamos falar assim. Até hoje? É considerado que a gente faz não é tão um trabalho assim, né? Mas hoje em dia já vai por outros motivos. Hoje em dia é porque a dança ela tá muito aí para todo mundo e é legal, mas são poucos os profissionais. Sim. Mas qualquer um pode trabalhar com dança mesmo não sendo profissional a partir do momento que ia dentro de algum lugar. Então, às vezes, o que a pessoa que tem uma vivência com uma pessoa que ainda não está preparada para ser professor, para ser um profissional, para mediar ela, acaba tendo essa ideia equivocada que a dança é qualquer coisa, Sim, não é trabalho. Isso. E também vem daquela carga histórica que já não é trabalho no senso comum das pessoas. Então, é complicado um pouco, às vezes, né? A arte em si é complicado viver dela, né? Até em questão mesmo das pessoas que procuram o trabalho, já colocando um preço no seu trabalho. Aí você já vê que é meio forte, mas é só uma dancinha, mas é uma dancinha, né? Tipo... quando vão te contratar, aí você dá o seu valor, é só uma coisinha, pode fazer mais barato? Então faça você mesmo. Fica a dica. Qual o ritmo que você mais gosta? Qual que te atrai mais, que quando você ouve, você já começa a... danças urbanas. É mesmo, sempre foi? Foi de onde eu vim. Eu gostava de hip hop antes de saber o que era hip hop. Quando eu falo hip hop, eu falo da cultura em si, porque a cultura hip hop ela sempre me chamou atenção, o jeito de se vestir, da atitude, né, o jeito das pessoas se expressarem livre. Quando a gente vê você dançando, a gente se emociona, porque todo o seu corpo, ele exala a dança e a gente percebe o quanto você faz aquilo com conhecimento de causa, você consegue controlar todo o seu corpo durante a dança, não é mesmo? Porque às vezes não é só a técnica em si, né? A gente pensa muito que dança é só técnica. E acaba que algumas coisas ficam clichês também, né? Que eu tento fugir, que é tipo, eu amo a dança, eu faço aquilo. Essas coisas realmente acontecem, mas só que às vezes isso fica mais no falar e não fica nítido no corpo. Entendi. Então quando eu me proponho fazer qualquer tipo de trabalho, eu faço um estudo antes, então aí fica uma coisa mais verdadeira. Né? Então, às vezes, isso que você está falando, de entender que o meu corpo está dançando, é porque realmente eu me transferi para aquilo. Eu não simplesmente migrei, eu fui direto, né, para uma outra intenção. Essa transição é importante para que a dança não seja só movimento. Né? Para você entender o que a gente está conversando, confere aí do que esse moço é capaz de fazer. Pronto, dançou, acabou. Sormano, a gente conversando em off, você me disse que você está criando a sua companhia com seu espaço. Como é que é isso? Explica pra gente um pouco. A companhia, na verdade, a Sentimento Urbano, é um projeto que começou há 4 anos atrás. Quando eu vi pela primeira vez um espetáculo de danças urbanas e eu falei, nossa, isso é diferente, eu quero isso. Eu abri uma companhia, eu preciso primeiro de um espaço, eu preciso de entender melhor como funciona uma companhia, uma vez que uma companhia é uma empresa, eu preciso estudar mais como coreógrafo. Aí eu comecei a estudar, eu comecei a cursar educação física, comecei a fazer mais cursos e, principal, juntar dinheiro. O detalhe que move tudo.
da CIA, ela ultrapassar a ideia de ser simplesmente uma companhia de dança e se tornar um centro artístico. Que legal! Então a gente vai, separou em vários setores, o competitivo, o artístico, o de entretenimento e o didático. A gente separou nesses 4 setores e para ficar uma coisa bem focada para a dança e para a gente poder atender todos os públicos. Tá? Para o futuro, além da sua companhia, o que você pensa? Eu penso em continuar estudando, né, aprimorando para poder ficar mais capacitado, para poder ajudar as pessoas que procuram, né, o meu trabalho. Sim. Também ajudar na questão desse respeito mais pela dança na nossa cidade, que ainda tem que crescer muito, tanto por parte do público não dançante, vamos dizer assim, e o público que dança, né? Que quando, a partir do momento que a gente respeita a dança, né, e trata ela com mais carinho, com mais dedicação, as pessoas vão olhar para ela também de maneira diferente. Espero que dê tudo certo. Porque é tudo novo pra mim, né? Então. Sim. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas que vai dar tudo certo. Você é um menino que eu conheço, não vou falar nem quanto tempo, porque a gente acaba revelando a idade. E depois que a gente faz 18 anos, né, Sormani? A gente não costuma falar muito quanto tempo tem. Mas ele sempre teve esse sorriso, ele sempre teve essa essência maravilhosa e pessoas assim, com certeza, vão chegar longe. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Sucesso pra você. Conversa Aberta fica por aqui, mas volta daqui a pouquinho. E o programa Conversa Aberta fica por aqui, como eu sempre digo, espero que você tenha se divertido, dado boas risadas e absorvido algumas das informações que eu tentei passar para você. Aqui do lado você confere as nossas redes sociais para conferir um pouco mais de perto o que está acontecendo no programa. Foi um prazer enorme e a gente se encontra na próxima semana. Tchau!